Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, chegamos naquele nosso horário de sempre. Agora são 8 horas, 31 minutos. Já começo te lembrando que hoje é sim sexta-feira, dia 1º de março. Pois é, mais um mês começa trazendo a promessa dos merecidos dias de descanso. E se você é daqueles que gosta de se atualizar, de ficar por dentro das notícias que movem o Brasil e o mundo, para iniciar bem o seu dia, fica comigo. Prometo te atualizar nesses próximos 25 minutos. Vamos começar então pelo nosso cardápio de notícias. FGTS Digital entra em vigor hoje, marcando o fim de uma era de processos burocráticos e demorados. Dengue avança no Brasil e registros passam de 1 milhão de casos em 2024. Incêndio em Dhaka, capital de Bangladesh, deixa mais de 40 mortos. Aumento de 500% no preço dos combustíveis em Cuba começa a valer a partir de hoje. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Começou a funcionar hoje o FGTS Digital, o novo sistema de recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de serviço para empresas e também empregadores. Com o pagamento feito por meio do Pix, a nova plataforma terá informações integradas à base do e-social. Vamos conferir o que muda. Os empregadores vão poder emitir guias, consultar extratos, solicitar compensação ou restituição de valores e contratar parcelamentos. Os boletos gerados terão um QR Code para leitura e pagamento direto no aplicativo ou site da instituição financeira do empregador. No caso dos trabalhadores, o número do PIS vai ser substituído pelo CPF para evitar conflito de informações. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a estimativa é que com o FGTS Digital, os empregadores vão economizar 36 horas por mês em tempo gasto com rotinas para fazer o recolhimento do FGTS. O novo sistema deve proporcionar uma redução de custos operacionais de mais de 140 milhões de reais por ano. A medida promete aperfeiçoar a arrecadação, a prestação de informações aos trabalhadores e empregadores, a fiscalização, a apuração, o lançamento e a cobrança dos valores devidos. O trabalhador também vai se beneficiar. Basta o número do CPF para ter todas as informações vinculadas, sem a necessidade de número de PIS, chaves de acesso e etc. Vamos falar agora de saúde. O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos prováveis de dengue em 2 meses. Especialistas asseguram que é possível evitar um cenário ainda pior. O Ministério da Saúde lembrou que em todo o ano de 2023 foram registrados mais de 1.658.000 quadros possíveis da doença, enquanto esse ano, em apenas 2 meses, o país já atingiu 1 milhão de casos. Com isso, a pasta estima que teremos o dobro de casos neste ano. Ao todo, já foram registrados 1.017.000 casos prováveis, 214 mortes confirmadas e 687 em investigação. As mudanças climáticas com excesso de calor e chuva foi um dos motivos que contribuíram com esse cenário. Além disso, a circulação de sorotipos diferentes do vírus também reforça o aumento de casos. O final de 2023 foi marcado pela antecipação das chuvas e um aumento importante da temperatura em grande parte do país, provocados pelo fenômeno climático El Niño. A combinação do calor e a umidade faz com que o mosquito se reproduza mais rápido. O Ministério da Saúde anunciou nesta semana a realização do Dia D, uma mobilização nacional que acontece neste sábado para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito. Agentes de vigilância fazem vistoria em imóveis e orientam moradores para identificar e eliminar criadouros do mosquito que transmite a doença. A gente continua falando sobre saúde porque um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e divulgado pela revista médica The Lancet, afirma que há mais de 1 bilhão de obesos no mundo. A doença disparou desde 1990, quando o número estimado era de menos de 250 milhões de pessoas convivendo com obesidade. De acordo com o relatório, os mais atingidos são os países mais pobres e a taxa cresce entre crianças e adolescentes mais rapidamente do que em adultos. O documento, divulgado antes do Dia Mundial da Obesidade, 4 de março, foi feito a partir de análises de medidas de peso e altura de mais de 220 milhões de pessoas em mais de 190 países para chegar às estimativas. A OMS afirmou que o bilhão de obesos veio muito antes do que o previsto, já que o esperado era que a marca fosse alcançada em 2030. Pesquisadores estimaram que em 2022 conviviam com a obesidade 504 milhões de mulheres adultas
374 milhões de homens, além de cerca de 159 milhões de crianças e adolescentes. A doença crônica e complexa é acompanhada por um maior risco de morte por doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer. A OMS vem apoiando impostos sobre bebidas açucaradas, limitação da comercialização de alimentos não saudáveis para crianças e aumentando os subsídios para opções saudáveis. E esse levantamento acende um alerta, afinal, quando a gente olha mais profundamente para as crianças e adolescentes, as taxas de obesidade aumentaram 4 vezes, enquanto os números nos adultos mais do que dobraram. Levando em conta que a obesidade é associada a 5 milhões de mortes por ano no mundo, isso segundo a Organização Mundial da Saúde, trazemos esse assunto como tema da nossa entrevista de hoje. Conversamos agora com Antônio Carlos Valese, o doutor que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso jornal. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Primeiro nos explique o que é, de fato, a obesidade e por que ela é tão preocupante. A obesidade, na verdade, é um acúmulo de gordura de uma maneira excessiva no corpo. E essa gordura, ela passa a ser tóxica e uma série de doenças vão acontecer junto com a obesidade. Esse é o grande problema. Problema locomotores por causa do excesso de peso que o organismo carrega, mas o mais importante são os problemas referentes ao fígado, o fígado gorduroso, a maior incidência dos derrames, os acidentes vasculares cerebrais, o diabetes e todas as suas consequências, amputações, déficit visual. E, pasmem vocês, hoje sabe-se que o aumento de alguns tipos de câncer está relacionado com a obesidade. Então, não é somente um problema estético, mas sim um problema, uma doença extremamente séria que traz muitas outras doenças igualmente sérias. Pois é, doutor, não é uma questão estética. Gostaria agora que o senhor falasse sobre esse levantamento alarmante. Como explicar esse aumento da obesidade no mundo? Você vê que a reportagem citou que está realmente um caráter epidêmico, pandêmico, e acometendo jovens. Isso tem um problema econômico gravíssimo para todos os governos, porque o gasto com essas doenças associadas é muito grande. E a sociedade hoje, ela está, o ambiente é um ambiente que nós chamamos obesogênico, ou seja, leva à obesidade. Nós usamos carros, nós nos exercitamos poucos, comidas multiprocessadas, enfim, nós precisamos mudar os nossos hábitos. As nossas crianças não brincam mais na rua, ficam paradas na frente do computador. Então, é nosso estilo de vida. Mas mais do que o estilo de vida, as pessoas têm que se conscientizar. E o próprio obeso, ele não é obeso só porque o comportamento dele é ruim, mas ele tem uma doença metabólica. E essa doença metabólica, se você der um alimento, uma ingestão calórica além do ideal, você vai desencadear todo um problema no corpo todo. Agora, olhando para essa questão de consciência, de consumo consciente, aqui no Brasil, doutor, os rótulos dos alimentos alertam para altos teores de açúcar, de gordura saturada ou sódio, isso aí como forma de tornar a escolha ou a ingestão mais consciente. Levando em conta que comer saudável é mais caro, qual é o impacto de fato dessa medida para o combate da obesidade aqui no país? Nós que lidamos com esse assunto, estamos muito felizes com essas medidas. As escolas já mudaram o seu cardápio nas lanchonetes e agora tem essa medida do governo orientando que o consumo excessivo pode prejudicar a saúde. Mas você tocou num ponto, os alimentos melhores, eles infelizmente são mais caros. Então, a população carente acaba procurando aquelas bolachas recheadas, aqueles chips, aquelas carnes com mais gordura. Infelizmente, também a conscientização passa por um problema econômico, a desigualdade social. Isso só vai gerando uma escala cada vez maior da obesidade. Conversamos com o doutor Antônio Carlos Valese, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. Até mais.
Mudando de assunto, a função Uber Adolescentes foi liberada em todo o Brasil e permite que os pais possam supervisionar em tempo real as viagens dos filhos de 12 a 17 anos, receber notificações e ter um número de telefone. Quem traz para a gente agora mais detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. Vamos ver. Essa ferramenta já vinha sendo usada em algumas capitais, como Recife e Belo Horizonte. E agora está disponível em todo o Brasil para o alívio de muitos pais irresponsáveis, já que ela permite o monitoramento em tempo real de toda a viagem por meio de 4 novos recursos. O primeiro deles é o Acompanha, que permite que os pais recebam atualizações sempre que o adolescente solicitar uma viagem, incluindo o nome do motorista e informações do veículo. Depois tem o Código, que é uma senha enviada pela Uber ao adolescente na hora em que ele pede o veículo e que terá que ser dita corretamente ao motorista, porque só com esse código é que a viagem será liberada. Outro recurso é o Ajuda, que são sensores e dados de GPS usados para detectar se houve alguma mudança de rota ou parada inesperada. E se algo acontecer, automaticamente o aplicativo envia uma mensagem ao responsável. E por fim tem o Áudio, que é um recurso de gravação de áudio que permite que os usuários gravem o áudio de suas viagens pelo aplicativo. E como usar o Uber Adolescentes? Bem, os pais ou responsáveis precisam entrar no próprio perfil da Uber e então convidar esse adolescente de 12 a 17 anos para criar uma conta. Para isso, basta clicar em Conta no menu do aplicativo, escolher a opção Perfil Família e então enviar o convite. Com esse link, o adolescente vai criar um perfil vinculado à conta do pai, mãe ou outro responsável e, a partir daí, poderá solicitar viagens sozinho. Quem faz o pagamento dessa corrida do adolescente é o responsável por ele por meio do perfil Família. Portanto, não é permitido pagar esse tipo de viagem com dinheiro. Bom, a ideia é boa e pode ajudar aí na logística de muitos papais e das mamães. Resta saber se essa ferramenta é de fato segura. Isso só o tempo nos dirá. Veja a seguir, incêndio em Dhaka, capital de Bangladesh, deixa mais de 40 mortos. E ainda, aumento de 500% no preço dos combustíveis em Cuba começa a valer a partir de hoje. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques dessa sexta-feira para você. Hoje, o presidente Lula participa da abertura da 8ª Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos em Kingston, capital de São Vicente e Granadinas. A agenda de hoje mostra que Lula também vai se reunir de forma bilateral às margens do fórum com o ditador venezuelano Nicolás Maduro e o presidente boliviano Luiz Arce. A cúpula debate a crise entre Guiana e Venezuela pelo território de Essequibo, disputado aí pelos dois países. O Brasil é um dos mediadores. Lula disse que o país está disposto a conversar com ambos os presidentes a hora que for necessário para encontrar a manutenção da paz. Neste ano foi realizada uma rodada de diálogo em Brasília com o auxílio dos governos de São Vicente, Granadinas e de Dominica, que também buscam aí uma solução pacífica para esse impasse. Vamos de destaque internacional. Começa hoje a valer o novo aumento nos preços dos combustíveis em Cuba. Esse aumento de mais de 500% no combustível deixou muitos residentes cubanos preocupados com o encarecimento do transporte e também da alimentação. O aumento estava programado para fevereiro, mas as autoridades adiaram depois de sofrerem um ataque cibernético. Este é o maior aumento de combustíveis no país em muitos anos. Desde o anúncio, longas filas de carros se formaram em torno dos postos de gasolina, enquanto os cubanos esperam horas para garantir combustível a um preço mais baixo.
Segundo o ministro de Finanças cubano, eles estão cientes do impacto que essa mudança vai causar, já que é um produto que atravessa a economia do país inteiro. Mesmo com o combustível custando pouco para o bolso de algumas pessoas, para outras o aumento tem um grande impacto. Mas, como o país comunista enfrenta uma perspectiva econômica cada vez mais negativa, as autoridades dizem que não tem outra opção a não ser repassar o custo para os consumidores. O país precisa de cerca de 8 milhões de toneladas de combustíveis, mas apenas 3 milhões de toneladas são produzidas internamente, o que faz com que Cuba precise importar de aliados como a Venezuela e a Rússia. Dezenas de pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta quinta-feira num incêndio em um prédio de 7 andares em um bairro exclusivo de Dhaka, capital de Bangladesh. Mohamed Shihab, funcionário do Corpo de Bombeiros, disse que o incêndio começou em um restaurante popular de Dhaka na noite desta quinta-feira. O fogo se espalhou para os andares superiores, encurralando muita gente. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas em 2 horas. O prédio abrigava vários restaurantes, lojas de roupas e de telefones celulares. Incêndios em prédios de apartamentos ou fábricas são frequentes em Bangladesh devido à falta de rigor sobre as normas de segurança. Em julho de 2021, ao menos 52 morreram, entre elas muitas crianças, quando uma fábrica de alimentos pegou fogo. Em uma nova tentativa de atravessar o rio Dnieper para parte da região de Kherson, região ocupada pelas forças russas, militares ucranianos foram mortos pelas tropas inimigas. Moscou relatou até 25 perdas, enquanto Kiev não detalhou o número de abatidos nessa operação. O anúncio foi feito pelo porta-voz da divisão Dnieper do exército russo, Roman Kodryan. Depois de uma rápida luta, 4 barcos do grupo de desembarque foram destruídos e afundados. O 5º deu a volta e seguiu na direção oposta em alta velocidade. As perdas do inimigo totalizaram até 25 militares ucranianos. Um militar foi feito prisioneiro. As forças especiais ucranianas indicaram em um comunicado que alguns dos seus membros morreram heroicamente em uma missão de combate, sem detalhar quantos ou quando. Kiev tenta há meses atravessar o rio Dnieper para a parte da região de Kherson ocupada pelas forças russas. E mais de 100 pessoas morreram em Gaza nesta quinta-feira, de acordo com o movimento islamista Hamas. Isso durante uma operação de distribuição de alimentos que se transformou em um pesadelo com disparos das forças israelenses. O alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, denunciou o que chamou de nova carnificina em Gaza e disse que essas mortes eram totalmente inaceitáveis. A autoridade palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, denunciou o que chamou de massacre. Os Estados Unidos estão analisando o que chamaram de versões contraditórias do incidente, informou o presidente americano Joe Biden. A Arábia Saudita condenou energicamente a morte de civis desarmados e a Itália pediu um cessar-fogo imediato para facilitar a entrada de mais ajuda humanitária. O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua mais forte condenação ao assassinato de dezenas de palestinos durante a entrega de ajuda. O exército israelense informou dezenas de mortos e feridos, empurrados ou pisoteados pela multidão, que, segundo os militares, cercou e saqueou o carregamento, mas não informou vítimas de disparos. O Ministério da Saúde de Gaza reportou 110 mortos e 750 feridos na tragédia, a qual classificou como massacre. O Tribunal Supremo Eleitoral de El Salvador entregou ao presidente Nayib Bukele as credenciais de vencedor das eleições presidenciais de 4 de fevereiro, garantindo que foi reeleito com o voto espontâneo e massivo dos seus compatriotas. Em que concorrimos a materializar. Nos esforçamos para fazer a vontade da maioria, traduzida na entrega oficial do poder político conferido através do voto livre, direto, igual e secreto do povo salvadorenho. O presidente participou da entrega com o vice reeleito Félix Ulloa, que também contou com a presença de autoridades, políticos, diplomatas e deputados. O novo mandato de 5 anos de Bukele terá início em 1º de junho. Ele foi favorecido por sua cruzada contra as gangues e obteve 84,65% dos votos, segundo a contagem oficial do TSE. Seu partido Novas Ideias vai continuar dominando o Congresso, ao conquistar 54 dos 60 assentos nas eleições legislativas realizadas no mesmo dia.
No domingo, os salvadorenhos irão novamente às urnas para eleger os prefeitos de 44 municípios e 20 deputados ao Parlamento Centro-Americano, tendo o partido de Bukele como favorito. Bom, e antes de encerrar o nosso Jornal da Manhã, nós vamos para Paris, sede dos Jogos Olímpicos de 2024. Vamos ver. Ao fundo temos a grandiosa Torre Eiffel, monumento que é visita obrigatória para quem passa pelo país. Sem dúvida, um dos mais populares da França e do mundo todo. Vale destacar, gente, que ontem tivemos a inauguração da cidade olímpica pelo presidente francês Emmanuel Macron. E o complexo foi construído em Saint-Denis, no ponto mais ao norte de Paris. Então, já que nós começamos a falar sobre as Olimpíadas de Paris, eu vou pedir para a nossa equipe colocar imagens do evento que celebrou a inauguração da cidade olímpica. Essa estrutura deverá receber mais de 14 mil atletas durante os Jogos, além de outros 9 mil atletas que vão participar das Paralimpíadas. Um fato interessante é que após o evento, essa cidade olímpica que a gente vê se tornará um bairro sustentável, com estimativa de mais de 6 mil residentes, possuindo até mesmo 2 escolas, um hotel, um parque público, lojas, escritórios. E assim, gente, com essa bela imagem de Paris e algumas curiosidades sobre o Complexo Olímpico, que a gente encerra o jornal de hoje. E claro que eu já deixo aqui a minha torcida para os nossos atletas brasileiros. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você e eu te espero à 1 da tarde com o balanço das notícias da manhã dessa sexta-feira. Até mais!